Amém, meus irmãos. Vamos lá, hoje, só relembrando, por ser a Base Country, a gente vai seguir a tradição que a gente criou, né, no ano passado. Não sei se o ano retrasado nós tínhamos feito, mas hoje o sorteio não vai ser sorteio. Ou seja, todo mundo vai sair ganhando hoje, tá bom? Hoje todo mundo ganha alguma coisa, tá bom? Pode ser que seja um grande prêmio ou um pequeno prêmio, mas vai sair. E não é só experiência. Vai ganhar algo físico, tá bom? Não é só experiência, não. Além da experiência. Tá bom? Então, já se prepare. Prepare sua pontaria, porque você vai depender dela hoje, tá bom? Amém, meus irmãos. E também, relembrando, no final, nós vamos ter nosso social com comes e bebes, então, a gente conversar, essa comunhão gostosa, tá bom? E, relembrando, né, nós estamos aqui em comunhão, a comunhão ela é importante, né, a gente está falando isso sempre, é sempre válido ressaltar, relembrar, que a comunhão ela é muito importante, porque se nós sabemos que nós somos templo do Espírito, o seu irmão aí do lado também sabe que ele é um templo do Espírito. Então, o Espírito Santo está ali junto com você, junto com o seu irmão. Então, Deus está ao seu lado, através da vida do seu irmão. Então, eu quero que você olhe ao lado, olhe para o seu lado esquerdo, olhe para o seu lado direito, olhe para frente, olhe para trás aí. Dá um sorriso bonito aí para o seu irmão. Dá um sorriso gostoso, porque essa comunhão nos fortalece, porque é através da vida do seu irmão que nós somos mais cheios do Espírito Santo. Amém? Isso é muito gostoso. E relembrando sempre, meus irmãos, vamos continuar fazendo isso, trazendo mais irmãos para a base, mais pessoas, principalmente pessoas que necessitam de ouvir a palavra, né? Pessoas que estão necessitando de uma mudança de vida. A gente conhece sempre pessoas assim, então essa é a oportunidade de trazer uma pessoa conhecida, de trazer uma pessoa para estar ouvindo a palavra e também conhecendo cada um de vocês que são maravilhosos. Amém? Estão comigo? Então, amém, meus irmãos. Vamos começar aqui nosso texto, nossa mensagem de hoje. E aí eu já começo com uma perguntinha tranquila, uma perguntinha simples. Como é que foi a sua semana? Como é que foi a sua semana? Geralmente, a semana com feriado, ela é boa, né? Uma semana que a gente já considera uma semana ganha, né? Já tem um feriado, não importa qual seja, né? Mas geralmente a gente prefere, né? Feriado na segunda ou na sexta, né? Mas feriado na terça, na quinta, na quarta, não tem problema também, é tudo bom, né? Geralmente uma semana com feriado é maravilhosa, a gente ganha essa semana, né? E eu realmente espero que os irmãos tenham tido uma semana maravilhosa. Eu já não posso falar que eu tive uma semana maravilhosa. Uma semana tão boa assim, não, foi meio corrida. Essa semana eu tive que me dividir muito. Porque essa semana eu tinha uma implantação muito importante no meu trabalho. Uma implantação, a gente tem um pedido do cliente, e a gente vai desenvolvendo esse pedido até que chega um momento que ele quer que de fato esteja pronto, né? De fato esteja ativo, e a gente precisa implantar isso, né? Então eu tive uma implantação nessa semana, e eu precisava me dedicar muito para isso, mas também tinha a base, eu precisava me dedicar para a mensagem, aí tinha os louvores, que eu também precisava me dedicar aos louvores, e aí no meio da semana eu ainda também passei mal, né? Não sei o que aconteceu comigo, mas a minha barriga não ficou de bem comigo, e aí ela me deixou um dia inteiro sem conseguir fazer nada direito. Eu só fiquei quieto assim e deitado, eu não conseguia produzir nada, nem no trabalho. Ainda bem que eu já tinha adiantado muita coisa do trabalho naquele dia. Mas chegou uma hora de tarde ali, umas 4 horas da tarde, que eu deitei ali na cama, ninguém mais me chamou. Eu deitei na cama e dei uma dormida até. Eu estava com dor, eu falei, não vai dar, né? Então eu passei ali esse mal ali. E o engraçado foi que eu passei mal e
E aí eu fiquei pensando, enquanto eu estava deitado, eu não podia ter passado mal, sabe? Porque eu não consegui ser produtivo. Eu não consegui fazer as coisas que eu tinha que fazer. Eu tinha um planejamento do meu dia, da minha semana, na verdade. Então, eu planejei toda ela. E aí passar mal não estava nos meus planos, porque me atrapalhou. E aí eu fiquei no meu quarto, eu fiquei meio cabisbaixo, falando, acabou. Agora todo o resto da semana me atrapalhou. Eu estava com muita coisa na cabeça, muita informação, e eu estava me sentindo parado no tempo. Sabe? Quando você se sente parado no tempo, mas você sabe que o tempo continua. Parece que quando você está atrasado com as coisas, parece que o tempo corre até. Parece que ele dispara. E eu também ainda não tinha certeza da mensagem que eu ia trazer hoje aqui. A mensagem que a gente ia refletir hoje. E aí juntou essas questões, e aí eu deitadinho ali, e aí Deus me trouxe uma palavra. Deus me trouxe um tema para a gente meditar. E o tema de hoje é remindo o nosso tempo. Tá bom? Eu estava com falta de tempo, e aí o tema vai ser sobre tempo, remir o nosso tempo. Amém? Então eu peço que os irmãos anotem os versículos que a gente vai ler, para você ler depois com calma, os contextos e tudo mais, tá bom? Bom, meus irmãos, então anotem os versículos, leiam em casa, depois a gente vai colocar a mensagem na internet, depois procurem, tá? Não somente essas outras mensagens, dê uma procurada, sempre para você relembrar do que a gente aprendeu aqui, amém? Então o nosso texto base é um versículo que está lá em Eclesiastes 3. Eclesiastes 3, o versículo 1 apenas, que a gente vai ler aqui como base, tá bom? Eclesiastes 3, versículo 1 diz o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Amém? Eclesiastes, ele é um livro muito, muito legal, porque ele é um livro de reflexão filosófica, é uma reflexão meio poética sobre o que é a vida humana, né? E se a gente conseguisse definir, né, se fosse definir um objetivo central de Eclesiastes, a gente podia falar mais ou menos que Eclesiastes está falando da importância de ter um propósito de vida. E esse propósito de vida ele tem que ser baseado em Deus. Então Eclesiastes ele traz esses pontos para a nossa vida, para meditações, reflexões. Pode ver que ele é bem filosófico. Ele vai, quando vocês lerem ele, você vai ver que ele vem para cá, vai para lá, sabe? Tem esses negócios de ser ou não ser, sabe? Um negócio mais ou menos assim. Você consegue ver ele, identificar em Eclesiastes. E eu vou sempre chamar de autor, mas muito se fala que o autor de Eclesiastes é Salomão, né? Mas a gente não tem uma certeza exata, então vou sempre chamar como autor de Eclesiastes. Não vou falar que é Salomão, não vou falar nem nada, mas a gente sempre vai se referenciar a ele como autor de Eclesiastes, tá bom? Mas também fica aí esse conhecimento a mais. E o autor, né, de Eclesiastes, ele começa o capítulo 3 falando que tem um tempo para todas as coisas. Tudo tem o seu tempo. E logo depois, nos versículos 2 até o versículo 8, ele traz um monte de só que pares opostos. E o que esses pares opostos? Ele traz, por exemplo, assim, há tempo de nascer e morrer, né? Há tempo de plantar e arrancar, matar e curar, derrubar e construir, chorar e rir, prantear e dançar, e assim ele vai indo. Sempre um par, mas um oposto ao outro, né? Nascer, morrer, plantar, arrancar, e assim vai. Quando a gente lê Eclesiastes de primeiro momento, a sensação que a gente tem é de que nós controlamos o tempo. Por que dá essa sensação? Porque ele fala, olha, tem tempo de você chorar e tem tempo de você rir. E por que traz essa situação? Porque, por exemplo, vamos pensar aqui. Se eu te conto uma piada boa, que eu tenho um arsenal de piadas boas, tá bom? Não são ruins, são boas. Boas piadas. Não ri, é piada boa. Se eu te contar uma piada, significa que esse é o tempo de você rir? Ou então, se alguma coisa de ruim acontecer para você, sei lá, eu faço alguma coisa ruim para você, significa que esse é o tempo de chorar?
Quando a gente lê, de imediato a gente pensa que sim, que é uma ação que vai dar um tempo, né? É uma ação que inicia um determinado tempo. Essa é a sensação que a gente tem. Então tem uma determinada ação e ela inicia um tempo. Por isso que ele fala, tem tempo de sorrir, tem tempo de chorar, tem tempo de nascer, né? A gente tende a entender isso. Só que ele é um pouquinho diferente. E para a gente poder entender, vamos tentar entender um pouquinho o que é, né? Tentar falar um pouco sobre tempo realmente, o que a gente entende sobre tempo. Só que é difícil também, porque o tempo, ele é algo que é um conceito que é difícil da gente falar, tá? E para a gente falar, a gente já falando de tempo, a gente está falando de filosofia, não quero falar um pouco agora, vamos parar de filosofia? Vamos brincar de matemática? Eu tenho uma dinâmica boa hoje, e eu preciso de 5 pessoas, voluntários, por livre e espontânea vontade. 5 pessoas, levanta a mão, vai ganhar coisa, se ganhar. Então vem, Carol, tem que falar, né? Venha, vocês. 4, falta 1. Pode ir já subindo aqui. Falta só uma pessoa. O Fefe, cadê o Fefe? Tá em cima o Fefe? Então vem, Fefe. Pode fazer uma fila aqui. Eu vou dar papel para vocês. Eu sei, não é uma boa posição para vocês escreverem um papelzinho. Pega um papelzinho, passa para trás, e aí vai sobrar um cunhado. Canetinha, pode pegar. Essas canetinhas aqui, essas canetas são, vocês podem levar aqui, tá? Esse aqui como é que fala? Não é brinde, não, também não é souvenir. Patrocinado pela Débora e pelo Edinho. Vem pra cá, faz aqui uma fila, patrocinado por eles. Fica de frente com eles. Deixa eu jogar isso aqui pra cá. Ô, meu pai, deixa eu jogar isso aqui pra cá. Vocês estão bem centralizados? Eu não consigo ver daqui. Pode vir mais um pouquinho mais pra cá. Aê, perfeito. O que a gente vai fazer aqui? E eu também preciso da ajuda de vocês. Vocês não vão ficar soltos aí. Tá? A gente vai conversar também durante essa brincadeira. Vocês, eu tenho um cronômetro aqui, tá? Quando eu falar agora, eu vou iniciar o meu cronômetro. E vocês têm que começar a contar os segundos. Você falar agora, aí vocês 1, 2, 3, tá bom? E aí quando eu falar para, vocês anotem aí. Aí o papel é para vocês poderem anotar, tá bom? Porque vai chegar o momento que eu vou falar quantos segundos totais. E quem chegar mais próximo vai ganhar um presentinho. Tá bom? Além das canetas que já são aí, um souvenir aí para nós. Tá bom? A gente pode começar. Vocês estão prontos? Vocês estão prontos? Então vamos começar em 3, 2, 1, agora. Então, começamos aqui, né? Estão contando. E para. Parou. Tranquilo, né? Tranquilinho. Todos anotaram? Tá tudo certo aí? Então, agora, vocês vão continuar, tá bom? A partir desse número. Agora. Já foi. Aí, ó, tá vendo? Agora. Tá? Então, já tá rolando. Continua a partir desse número. Tá? Aí eu quero conversar com vocês, meus irmãos. Quanto tempo vocês acham que estão? Vamos falando um chute aí. Quanto tempo vocês acham que estão? Vai dando um número aí pra mim. 5 segundos só? 25 segundos? 10 segundos? Muito pouco. Alguém mais? 50 segundos já se passaram? Será que talvez? Algum palpite, então? 26 segundos agora, mais ou menos? 26, falaram 26, 10, 50. Parou? Parou. Anota aí o tempo agora. Beleza? Tranquilo. Quanto vocês acham que está agora? Agora, nesse momento? 1 minuto e meio. 1 minuto e meio. Bom. Voltou. E aí, agora, hein? Vamos lá. Vamos conversando aqui, gente. Pelo amor, vamos lá. Quanto vocês acham que está agora? Vamos falando o número aí. 1 minuto e 15. Só 45 segundos? 45 segundos. 50... 1 e 48. Eu não posso falar porque eu estou aqui, né? Parou. Parou. Tudo bem. O pessoal está tenso aqui. Voltou. Aí aqui é rápido, não tem não. Quanto vocês acham? 2 minutos? 2 minutos? 3 minutos, 2 e 15. Alguém mais?
2 minutos e 29? 28 não, 29. Que? Não é números, parou. Agora eu vou dar tempo para vocês somarem. Tá bom? Vou dar tempo para vocês somarem tudo. Aí, quer dizer, somar não, né? No caso, vocês só se organizarem aí para poder falar o segundo final, né? Minuto e segundo aqui, tá bom? Tá todo mundo pronto? Vocês já sabem, Fê, quanto tempo se passou? Não precisa dos milissegundos não, tá? Já vamos prevenindo, né? Já vai prevenindo. Quanto tempo você acha que passou? Rapaz, eu acho que passou quase 3 minutos e 5. 3 minutos e 5? Tá bom. E você, Yara? Contando os segundos, deu 1 minuto e 15. 1 minuto e 15. 1 minuto e 28. 1 minuto e 28. 1 minuto e 23. 1 minuto e 23. 1 minuto e 20. 1 minuto e 20. Você tá longe, hein, Fê? O Fê foi pra 3. Fê, não é 3. Não é 3. O resultado certo é 1 minuto e 30 segundos. Quem falou? Quanto você falou mesmo? 1 e 28, você? 1 e 23? 1 minuto e 20. Então a Carol ganhou, porque ela chegou perto. 1 e 28. Palmas, pessoal. Palmas. A Carol ganhou aqui, ó. Um presentinho. Vocês todos ganharam canetas lindas aí, funcionais. E a Carol, além da caneta, ganhou um presente diário. Amém? Mais palmas. Pode sentar, pessoal. Valeu. Vocês ainda estão quietos, hein? Porque eu falei, fala uns números, pessoal. Contando, gente? Amém, meus irmãos? É uma dinâmica para pensar sobre tempo, né? E você viu como o Felipe foi embora, né? Não, foi 3, já estava 3 minutos. Foi, gente, é muito tempo, né? Mas amém, meus irmãos? Então, voltando aqui agora. Vamos pensar sobre o tempo. O que é o tempo, né? Como eu falei, é algo complexo. Mas uma das coisas que a gente... uma das teorias, né, que a gente mais conhece, uma das teorias mais faladas, é que o tempo ele é um período contínuo. Ele é um período onde os eventos eles vêm um atrás do outro. Se você procurar no dicionário, você vai encontrar exatamente isso. É um período que os eventos se sucedem, né? Então, o tempo, na verdade, é um fluxo contínuo aonde o presente se transforma em passado e o futuro se transforma no seu presente. Então, por exemplo, esse momento agora já é passado, né? Então, o tempo ele é isso, ele é algo contínuo, um fluxo que só vai. Para a gente pensar melhor, ficar um pouco mais fácil, a gente pode visualizar uma estrada, onde você está nela, ela só tem um sentido, uma mão só. Ela vai sempre naquele sentido, não tem como você sair dela. E é uma estrada onde você está num carro, uma velocidade tranquila, constante, e você está ali caminhando. Isso é o tempo, ele é um fluxo constante, é um fluxo que você sempre vai. Aí eu te pergunto, pensando ainda nessa questão de visualizar o carro e tudo mais. As nossas ações, elas podem controlar o tempo? As nossas ações, elas podem controlar o fluxo das coisas? A resposta é meio óbvia, não. É só voltar para essa questão do carro no sentido. Só tem um sentido. Eu não tenho como voltar. Não tem como ir para trás. Eu posso até, por exemplo, a minha ação dentro de um veículo, posso parar. Mas não acontece mais nada. Eu não estou voltando. Eu não estou alterando o tempo. Porque eu parei, mas o que tem para vir, ainda vai vir. O que vai acontecer ainda para frente, ainda vai acontecer. Aquele graal que está a 5 minutos de você, vai vir quando você passar, sabe? Então, tudo que você tem para vir, tudo que vai vir, ele está vindo. Você não tem como fazer. Você pode trocar de faixa, você pode fazer o que você quiser nessa estrada, né? Mas nada vai alterar o fluxo, nada vai alterar o que acontece. Então, o tempo ele é algo imutável. O que está vindo, vai vir. O que já passou. As coisas são assim. Isso é o tempo. E quando a gente volta para Eclesiastes ali, a gente começa a ver que o autor ele não está falando sobre ações da que a gente vai ter.
Sabe? Ele não está querendo dizer, olha, você vai chorar, você vai sorrir, você vai dançar, você não vai dançar, né? Você vai prantear, você vai... Porque seria até meio estranho, né? Você vai matar, né? Qual é o tempo que eu vou matar então, né? Seria estranho, né? Ele não está falando sobre ações, mas ele está falando sobre tempos que virão, que podem vir sobre as nossas vidas. São tempos que podem acontecer. E a gente consegue entender isso como algo sazonal, é como se fossem estações do ano, que sempre acontece. Tem horas que você vai ter primavera, verão, outono, inverno, você vai passando por todos esses tempos. Então, o que o autor estava querendo falar não era sobre ações, eram sobre tempos que podem vir. Não são todos, mas sempre um ou mais tempos podem vir sobre nós. E aí, quando a gente dá uma viajada um pouquinho ainda sobre Eclesiastes, no capítulo 9, no versículo 2, a gente vai ler agora, a gente consegue ver que ele também ressalta, mais uma vez, essa ideia. Lá, Eclesiastes 9, 2, ele fala, ó, tudo acontece igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, assim ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Então, aqui ele está deixando muito claro uma coisa. Independe do que você está fazendo. Não é a sua ação que define o que vai acontecer ou não vai acontecer. Ele fala, tem gente que sacrifica, tem gente que não sacrifica. Mas vai acontecer. Vocês estão ali disponíveis, né, prontos para acontecer algo, um tempo vir sobre a vida de vocês, ou não. Então, independe do que você faz, independe do que você pensa, independe do que você está fazendo no momento. O tempo, ele pode vir sobre nós. E aí eu quero fazer utilizar da mesma pergunta que a gente pode encontrar, voltando a Eclesiastes 3, depois que ele fala sobre tudo isso, sobre esses tempos, esses pares opostos, o autor ele faz uma pergunta, ele fala assim, ó, Eclesiastes 3, versículo 9, ele fala o seguinte, olha, que proveito tem o trabalhador naquilo em que trabalha? O que ele está querendo dizer aqui, trocando as palavras, seria, olha, se eu vou passar por qualquer situação, seja essa situação boa ou seja essa situação ruim, qual é o sentido de eu fazer ou não fazer algo? Qual é a vantagem que eu levo? Se eu estou trabalhando ou não estou trabalhando, se algo vai vir sobre mim ou não. Ou mais até, se eu faço, o que eu estou ganhando com isso? É basicamente essa pergunta que ele consegue fazer, né, e todas essas perguntas, toda essa situação, em uma pergunta só. O que proveito tem o trabalhador em que trabalha, naquilo que trabalha? E aí, seja sincero com você mesmo. Quantas vezes você já não pensou da mesma maneira? Pode não ter sido com as mesmas palavras, mas eu vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, no seu trabalho, supondo que as pessoas não te deem o devido valor que você merece lá dentro do trabalho. Você se esforça, você faz mais do que você deveria, e as pessoas não dão o devido valor. Você já não pensou algo, por que eu estou me empenhando tanto se eu não sou reconhecido? Ou, na igreja, você visualiza algo que precisa ser feito, você vê que tem uma necessidade, e aí a igreja, estou me referindo ao lugar, né, ao lugar onde você congrega, onde você está. Você visualiza algo, você vê que tem uma necessidade, só que você se pergunta, por que eu tenho que me preocupar se ninguém está se preocupando? A gente faz a mesma pergunta, a gente chega nesses momentos. Então é a mesma linha. Só que existe um ponto aqui, um porém. Ainda ali, depois de trazer tudo isso, o autor de Eclesiastes, ele traz uma descoberta que ele fez. E eu quero ler com os irmãos, Eclesiastes 3, versículo 12, que diz o seguinte: então entendi que nesta vida, tudo o que a pessoa pode fazer é procurar ser feliz e viver o melhor que puder. Então, depois disso tudo, depois de trazer várias reflexões, ele chega a uma conclusão. Fala assim, então eu já sei o que tem que fazer. Eu tenho que procurar ser feliz e fazer a melhor coisa que eu posso fazer. Fazer tudo, viver da melhor forma. Ser feliz e viver da melhor forma que puder. Ser feliz, a gente cantou, a gente já falou na base, que a verdadeira felicidade ela não é terrena. É fácil entender isso.
A verdadeira felicidade, ela vem de Deus, ela vem de Jesus, no nosso relacionamento com Deus, no nosso caminhar dia a dia com Jesus, no nosso envolvimento íntimo com o Espírito Santo. Ali a gente consegue ser feliz de verdade, mesmo fisicamente ou as coisas nos levando a ser tristes, né? Levando a situação a estar uma situação meio triste, mas você ainda continua sendo feliz, porque você é verdadeiramente feliz em Jesus. Então a gente sabe que ser feliz é isso, é viver com Jesus. Mas o que ele está querendo dizer então, por exemplo, com viver o melhor do que puder? Viver na melhor forma. Nossa mente naturalmente nos leva a pensar, por exemplo, em viver da melhor forma material, né? Às vezes nos leva a pensar, por exemplo, em uma estabilidade financeira. Você já pensou não se preocupar mais com dinheiro? Comprar o que você quiser, pagar todas as contas, não dever mais nada, sabe? Né? Automaticamente a nossa mente pensa, esse é o melhor que a gente pode viver, né? Fazer mais nada, não precisar trabalhar, porque você, não, né, você já tem o dinheiro, né? É isso que a gente pensa. Ela leva para o material. Mas, se a gente está falando, ser feliz é algo espiritual, viver melhor do que a gente pode, né, viver o melhor que puder, não é material, é espiritual também. E para a gente conseguir entender isso, o que ele quer dizer com viver o melhor que puder, eu trouxe 2 versículos lá de Efésios 5, versículo 15 e versículo 16, que a gente consegue começar a entender um pouco. Lá fala o seguinte, ó: portanto, vede prudentemente como andais, não como os nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Aí, aqui tem a resposta. Remindo o tempo, remir o tempo. E o que é remir o tempo? Você sabe o que é remir? A gente já ouviu, né? Geralmente a gente escuta sobre remir os pecados, né? Remir significa voltar a ter, ou livrar, ou libertar. Isso é remir. No caso de remir o tempo, nós estamos usando o primeiro momento, voltar a ter. Então a gente está querendo dizer o seguinte: remir o tempo é aproveitar bem o tempo, fazer bom uso do tempo, não desperdiçar o tempo. E para não ficar nas minhas palavras apenas, a gente pode, por exemplo, ler esse mesmo versículo numa versão diferente. Então, Efésios 5, 15 e 16, na versão NTLH, a gente consegue encontrar o seguinte, ó: portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus, por isso aproveite bem todas as oportunidades que vocês têm. Então não é só as minhas palavras, mas ali, uma versão, né, uma tradução diferente do que a gente tem, do mesmo versículo. Por isso que é importante sempre, quando a gente vai estudar, pegar várias versões dos versículos, para a gente conseguir entender de fato o que ele quer dizer, o que a Bíblia está querendo dizer, porque em momentos diferentes a gente tem linguagens, né, diferentes. E aqui, remir o tempo, ele está querendo dizer, olha, aproveite bem o tempo, né? Então, quando o autor lá em Eclesiastes estava falando assim, olha, a melhor maneira é ser feliz e viver o melhor que puder, ele está falando assim, ó, é para você remir o tempo. Seja feliz e vamos remir o tempo, ou seja, vamos utilizar o nosso tempo de maneira sábia e intencional. É você ser feliz e utilizar o seu tempo da melhor forma. E aí, vamos continuar. O que será então que significa utilizar o nosso tempo da melhor forma? O que a gente visualiza com utilizar o nosso tempo da melhor forma? Vamos pensar em coisas físicas para a gente poder entender. Se, por exemplo, na escola, faculdade, você tem uma prova. Você sabe que essa prova vai chegar. Vai vir ali o período de provas, né? Período de provas. Qual que é a melhor forma? O que você pode fazer de melhor? Como é que você pode usar da melhor forma o seu tempo? De uma maneira sábia o seu tempo? Você sabe que está vindo, vou estudar. Vou me preparar para essa prova. Ou, por exemplo, se está chegando
no seu trabalho você precisa realizar uma demanda, alguma situação no seu trabalho, você sabe que vai precisar fazer aquilo, você tem um período de tempo para fazer, você está num período diferente ali de trabalho especial ali, numa situação especial. Como é que você aproveita o seu tempo ali? Entendendo as necessidades daquele momento do seu trabalho, focando os esforços nesse ponto, utilizando todo o seu tempo para isso. Essa semana eu apliquei isso em prática. Porque assim, eu estava conversando com a Fia e falei assim, é muito cômico a coisa que acontecia lá. Porque eu falei, eu tinha a mensagem aqui, a base para me preocupar, o trabalho para me preocupar, as músicas para me preocupar, e eu ainda estava mal. Então, quando eu não estava mal, quando eu não estava deitado, eu sentava no computador pessoal para poder fazer as coisas da base, automaticamente tocava o meu trabalho, alguém me chamando. Aí eu sentava no trabalho. Aí o pessoal falava, agora tá tranquilo. Aí eu sentava, aí me sentia mal. Eu falei, meu Deus. Aí eu deitava, me chamava no trabalho. Aí eu tinha que ir pro trabalho, sabe? Eu tive que aplicar isso na prática. Aproveitar os momentos em que eu tive em certas situações. Então, esse momento eu vou aproveitar, vou me organizar, fazer as coisas do trabalho o mais rápido que eu conseguir, da melhor forma que eu conseguir. Aí aqui agora eu vou usar esse tempo para me recuperar, para conseguir ficar melhor. Agora eu vou usar esse tempo aqui para poder fazer as coisas da base, preparar a mensagem, para poder fazer as músicas, sabe? Eu tive que remir o tempo, ou seja, ajustar, adequar a situação para tudo ficar tudo certinho, tudo bonitinho. Agora, é curioso também, porque quando a gente lê ali em Eclesiastes, a gente vê, né, ele fala dos pares, ele traz esses tempos destacados, e a gente vê, são pares, são opostos, são coisas, né, tempo de matar, tempo de viver, tempo de nascer, né, tempo de rir, chorar, são opostos, mas existe algo em comum em todos eles. Todos eles existe algo em comum, isso que é curioso, porque por mais que eles sejam ali totalmente diferentes um do outro, são tempos ali que ele deixa destacados, ele diferencia todos eles, a gente pode meio que resumir em tempos de felicidade e tempos de tristeza. Tempos de felicidade e tempos de tristeza. Por exemplo, tempo de felicidade, nascer, rir, né? Tempo de tristeza, morrer, chorar. Então, por mais que distantes, diferentes uns dos outros, esses pares, eles têm uma ligação, né? Eles estão falando sobre tempos bons e tempos ruins. É sempre assim, independente do tempo. Ou vai ser um tempo bom, ou vai ser um tempo ruim. Agora, visualizando isso, o autor vira e nos fala, olha, tem tempo para tudo. Tem tempo para as coisas boas e tem tempo para as coisas ruins. E ele vira e fala, mas o importante disso tudo é você ser feliz e buscar remir o tempo. Por que a gente deve, então, remir o tempo? E como que a gente consegue lidar com isso, com essa situação, tanto nos momentos bons e tanto nos momentos ruins? A primeira pergunta a gente pode responder com a própria Bíblia. Salmos 90:12 fala o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Então a primeira pergunta, né, por que a gente deve remir o tempo? A Bíblia já nos fala, porque ela fala assim, ensina-nos a contar os nossos dias. Por mais que exista um tempo, um fluxo maior, o outro fato curioso é que dentro desse tempo maior, cada um de nós temos o nosso próprio tempo. Um tempo que, como a Bíblia fala, se é para contar, existe um período fim, né? Um período final. Nossa vida ela tem um limite. É sempre um tempo dentro do outro. Então a gente tem um tempo maior, o tempo da existência, por exemplo, pensando no tempo da existência do planeta Terra, né? Dentro dele você vai ter pessoas que nasceram aqui,
foram até aqui, você nasceu aqui. Então são um tempo dentro de outro tempo, né? E Salmos, ele relembra isso, ele fala assim, olha, quando você sabe contar os seus tempos, o seu tempo, os seus dias, você alcança a sabedoria, porque você consegue utilizar bem o seu tempo, utilizar bem o seu tempo terreno aqui. Então, Salmos, ele já responde um pouco disso. A gente deve remir o nosso tempo porque nós temos um limite. A nossa vida, ela vai até um determinado ponto. Então, nós temos que saber utilizar bem esse tempo. Agora, como é que a gente pode remir o tempo? Como é que a gente pode aproveitar bem esse tempo? Sabendo que muitas coisas podem acontecer com a gente. Sabendo que a gente pode passar por momentos bons e momentos ruins. E sabendo também que nosso tempo é limitado aqui na Terra. Assim como a gente encontrou aquele padrão de, entre todos, que existe um momento bom e um momento ruim, existe também um padrão do que a gente pode fazer tanto nos momentos ruins quanto nos momentos bons. Ou seja, existe uma forma de você remir o seu tempo que vai te deixar pronto para viver o tempo da felicidade e o tempo da tristeza. Para você passar por todos os momentos na qual o autor disse. E eu quero trazer aqui para a gente refletir 3 coisas, esses 3 pontos que a gente pode identificar aqui. O primeiro ponto é priorizar o que é eterno. Priorizar o que é eterno. E eu quero ler com os irmãos Mateus 6, 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Independente do momento, independente do tempo que você está passando, do que a gente passa, a nossa mente, ela acaba ficando presa no que é terreno. Por exemplo, se é um momento de felicidade, supondo que, creio que aconteceu com todos já. Quando você é criança, você ganha um presente, mais criança mesmo. Você ganha um presente, e aí você, nossa, pensa naquilo o momento todo. Não, eu quero acordar, já sair e pegar aquilo. Eu quero, se possível, dormir agarrado com o meu presente. Ou viajar, por exemplo, a Joyce, eu lembro, não sei se ainda é assim, espero que não. Mas a Joyce, ela, quando tinha uma viagem, ela não conseguia dormir de felicidade. Ela ficava ansiosa, né? Então a gente, no momento de felicidade, a nossa mente está presa no terreno, está presa. E no momento de tristeza, no momento da angústia, a nossa mente também. A nossa mente não sai dessa situação, às vezes é até pior. A gente também não consegue dormir direito quando a nossa mente está presa em algo que está sendo ruim. Quando eu passei mal essa semana, a única coisa que eu pensava enquanto eu passava mal é que eu estava triste, bravo comigo, porque eu falei, não consigo ficar na frente do computador. Toda hora que eu estou lá, eu me sinto mal, preciso deitar, preciso ficar parado um pouco, não consigo. Então, momento ruim, minha mente pensando no momento ruim. Momento bom, minha mente pensando somente no momento bom. E é normal. Tá tudo certo. Sabe por quê? Porque a gente é humano. Isso acontece. É normal isso acontecer. Mas a Bíblia, ela dá um conselho, olha, para um pouquinho de pensar nessas coisas. Não que seja, por exemplo, um momento feliz, não que seja ruim você ter algo bom. Mas para só um pouquinho de você pensar nisso e começa a pensar no que é eterno. Para de pensar no que é transitório, naquilo que vai ficar, e pensa no que é eterno. Pensa naquilo que você vai ter para sempre. Ou seja, um lar ao lado de Jesus, ao lado de Deus, uma vida eterna, uma vida com seus irmãos maravilhosos lá no céu, né? Eu brinco muito, brinco com a Fê, né? Brinco com meu pai também, que lá no céu, assim, ó, o tempo que a gente viver aqui, a gente já se conhece legal. Agora lá no céu vai conhecer Jesus, vai procurar Paulo, vai procurar a galera lá, né? Vai procurar a galera. Me esquece um pouquinho que eu vou procurar o resto também, né? Eu vou sair andando, né? Pensa no que é eterno. Pensar nas coisas terrenas te prende. Então a Bíblia, ela fala, ó, pensa no que é eterno. Pensa na justiça de Deus. O resto te acrescenta.
A Bíblia, obviamente, não está mandando você largar a mão, né? Não está falando assim, olha, esquece seu trabalho, Deus vai prover a sua... Não, calma lá. Não é bem assim, né? Mas, o que ela está querendo dizer é o seguinte, olha, foca no céu, foca nas coisas que você precisa. O resto, você vai ver que vai vindo. Um exemplo interessante que aconteceu comigo foi que eu, durante o processo que a gente estava para casar, a gente estava comprando um monte de coisa, né? Eu não sei se eu já comentei isso aqui. E eu não estava, assim, financeiramente estava tudo bem. Não estava, sabe, é aquele, tudo bem mesmo, né? Não era, nossa, como a gente tem dinheiro, e nem como nós não temos dinheiro para fazer as coisas. Não, estava tudo bem, estava tudo dentro do orçamento, sabe? Estava tudo certo. Então, não precisava nem de mais, não precisava nem de menos, estava tudo ok. Em uma certa ocasião, procurando somente as coisas, a gente fazendo essas paradas, sempre orando para que Deus nos ajudasse a encontrar as melhores coisas, melhores situações. E num certo momento, eu estava trabalhando e a empresa me ligou, uma pessoa que eu não converso, não sei quem era essa pessoa, era uma pessoa acima. Ela me ligou e falou, olha, você foi escolhido a dedo para receber uma bonificação, 5 salários aqui, tudo certinho, não é adiantado, você vai receber 5 salários esse mês, aqui, porque você é um cara legal, porque você é um cara bacana, o que a gente precisa é só que você fique, né, não tem nada de graça. Aí eu, lá vem, né? Eu falei, não, a gente só precisa que você fique conosco mais 3 anos, né? É um contrato que a gente vai firmar, você fica 3 anos com a gente, eu te dou 5 salários esse mês. Eu falei, perfeito, assino, tenho estabilidade por 3 anos, recebi uma graninha para ajudar no casamento, sabe? Eu não estava focando no material, você entendeu? Fazendo o meu trabalho, fazendo a situação, fazendo as coisas, caminhando dia a dia, naturalmente, mas sempre orando, sempre pensando no que era do alto, sempre pensando em Deus, sempre colocando Deus na frente. E as demais coisas foram acrescentadas. Amém? É isso. Quando você foca no eterno, quando você foca nas coisas que são eternas, o material vem. O material vem. Então, remir o nosso tempo, a primeira coisa que é, no seu tempo diário, tirar ali esse momento na qual você pensa nas coisas terrenas e começa a pensar no alto. Começa a pensar em Deus, começa a pensar naquilo que Jesus fez por você. Você vai ver que sua vida se torna mais feliz. Se torna um dia mais alegre, um momento mais gostoso de viver, porque você está pensando em Deus. Amém? Amém. Segundo ponto, meus irmãos. Sirva os outros. E para isso eu quero ler com os irmãos Gálatas 6, versículo 10. Gálatas 6, versículo 10 fala o seguinte, portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Vou ler mais uma vez. Enquanto temos oportunidade. Olha como linka com o que a gente estava falando. Enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Amém? Quando a gente olha para a vida de Jesus, além do clássico e do claro momento, né, onde você vê Jesus pregando, ensinando a palavra, nós conseguimos ver algo muito importante também. A gente vê Jesus servindo os outros. A gente vê momentos até que as pessoas se sentem constrangidas de estarem recebendo algo de Jesus, né? Então, Jesus serviu os outros. E a Bíblia nos diz que uma forma da gente aproveitar o nosso tempo, remir o nosso tempo, é servindo os outros. E aí ele fala, né, especialmente à família da fé. A família da fé somos nós, meus irmãos. Nós somos a família da fé. Né? Somos irmãos ligados por meio do sangue de Jesus e juntos nós somos fortes. Então, para você remir o seu tempo, para você viver da melhor forma, aproveitar bem toda a oportunidade que você tem, é muito importante que você sirva.
Às vezes a gente tem uma falsa sensação, né, que servir é algo ruim, né? É algo penoso, é algo trabalhoso. De fato, é trabalhoso. De fato, você acaba fisicamente cansando, mas como a gente já conversou aqui outras vezes, agir assim, trabalhar em prol, te renova, te dá força, sabe? Te restaura, te deixa mais forte mesmo. Comentei, essa semana foi uma semana meio ruim aí para mim, caótica ali, né? Principalmente hoje, agora lembrei também, hoje eu também dormi muito mal, sabe? Não dormi muito bem não. Tô bem, tô feliz, tô forte. Por quê? Tô aqui, ajudando, servindo, sabe? É isso, servir os nossos, servir as pessoas. E não precisa ser muita coisa não, às vezes a gente também tem essa sensação de que não, vou servir ao meu próximo. Então eu vou, sei lá, começa a pensar em algo grandioso, algo tão, né? E às vezes a pessoa precisa de um abraço, precisa de um conselho, precisa que você só esteja presente, que você, sei lá, às vezes visite essa pessoa, sabe? Servir é isso, você estar disposto a fazer algo por alguém, sabe? Uma das coisas também, lembrando, quando, antes de casar, o pastor Djalma fez o nosso casamento, mas também o pastor Tarcísio fez o nosso casamento. E a gente tinha conversado com ele antes da gente casar e uma coisa ficou muito clara para mim, marcou muito para mim. Ele falou assim, olha, ele virou para mim, eu até me senti meio ameaçado ali no momento. Ele falou assim, você tem que ser o que Jesus foi para a igreja, para Fernanda. Aí eu, caramba, né? Tem que ser o que Jesus, né, foi. E aí você começa a pensar, Jesus, ele morreu por nós, verteu o sangue dele por nós. E aí numa outra pregação, ele trouxe isso também, falou assim, nós, quando servimos aos outros, quando eu vou fazer algo por você, eu tenho que agir realmente como Jesus fez pela igreja. Ou seja, se preciso for, eu vou dar a minha vida por você. E a gente já sabe que dar a vida, né, às vezes não é somente o fato ao fim, né, morrer pela pessoa. Não somente isso, mas o tempo também. Né? A gente não fala que o tempo é uma preciosidade, né? O tempo é como se fosse realmente uma moeda, né? Quando a gente dá isso, a gente está dando essa preciosidade, nós damos o nosso tempo, nós estamos dando nossa vida. Um momento, um pedaço de tempo, que como a gente viu é um fluxo que não volta mais, eu estou te dando algo tão importante para mim, eu estou dando para você. Estou dando 30 minutos, 1 hora, 2 horas de comunhão com você. Eu estou investindo ali, você está dando sua vida pela pessoa, sabe? Então, servir os outros é isso, você olhar para ela e fazer, né, tentar colocar ali, né, colocar Jesus como alvo e fazer ali, tentar fazer sempre, como Jesus fez pela igreja. Servir é isso. E como a gente já sabe, nós fomos chamados para trabalhar, não fomos chamados para ficar parado, né? A gente já conversou aqui, a gente não é para parar, não pode parar. O trabalho, tem muito trabalho para ser feito. E nós somos chamados para servir. Então, uma maneira sensacional de você aproveitar o seu tempo aqui na terra, aproveitar o tempo que você tem, é servindo as outras pessoas. Amém? E o terceiro ponto, nosso último ponto aqui, é busque o crescimento. E eu quero ler com os irmãos 2 Pedro 3,18. 2 Pedro 3,18, que fala o seguinte, ó, antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor Jesus, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Aprender da palavra de Deus não tem limite. Eu gosto de lembrar isso. Não tem certificado de conclusão, tá? Não tem a aposentadoria cristã, tá bom? Você vai crescer e crescer e crescer dia após dia. Não tem limite para o seu crescimento. Se você, eu gosto de imaginar, sempre falo isso, gosto de imaginar relacionamento com Deus, conhecimento
com Deus, eu gosto de imaginar como se realmente fosse você indo para uma praia e você olha, não tem fim aquele mar. E você vai um pouco ali, você acha que já está bom, mas você olha, cara, ainda dá para ir mais. Sabe? Ainda tem muito mais. O relacionamento com Deus é isso. Quando você acha que está bom, você olha para frente e vê, nossa, ainda tem mais. Ainda dá mais. E esse crescimento, ele pode ser feito em todos os momentos. Deve ser feito em todos os momentos. O crescimento ele vem como? Meditação. Na palavra. Leitura, né, da palavra. Conexão, oração. Quando você se envolve com Deus, quando você procura estar dia após dia ali conectado com Ele, você começa a crescer. Existe uma coisa que eu faço muito no meu trabalho, eu imagino que em todos os trabalhos isso é feito, que é o seguinte: quando entra uma pessoa nova no seu trabalho, como é que você ensina essa pessoa, né? Como é que essa pessoa aprende? Ela aprende conversando no primeiro momento, mas depois você tem que botar ela para fazer as coisas. Ó, faz isso, deixa ela fazer, né? Para a gente dominar algo, só funciona se a gente praticar, não é isso? Para a gente dominar, eu preciso ir, fazer, praticar, correr para conseguir aquilo. Na vida espiritual é a mesma coisa. A gente só vai crescer se a gente sair praticando. Então, se a gente utilizar, por exemplo, servindo as pessoas, se a gente começar a utilizar nosso tempo servindo as pessoas, servindo a nossa família, na fé, servindo a igreja como um todo, a gente começa a crescer, porque a gente está praticando aquilo que Jesus falou. A gente começa a crescer, porque a gente está exercendo. Quando a gente começa a pensar no que é eterno, automaticamente já começamos a meditar. E aí, para você incrementar sua meditação, começa a buscar versículos, começa a ler, fazer uma leitura, um devocional, e aí você vai começar a crescer. Isso tudo você consegue fazer nos dois momentos. Ah, mas e no momento triste, e no momento de dificuldade? Aí que é melhor. Melhor em partes, né? A gente não gosta, eu não gosto de passar por uma situação ruim, mas é bom. Porque aí que você bota em prática aquilo que você aprendeu. Que aí você coloca e vê o que precisa melhorar. Eu estava há pouco tempo, antes de começar, estava conversando com meu pai, eu falei, é engraçado a situação que ele estava passando ali. Eu falei, engraçado porque tem um pouco a ver, porque aconteceu uma situação com ele, e eu falei assim, agora é hora, né? Mas não estou muito bem, não me sinto muito bem, eu sei que falta. Tá, tudo bem. Você percebeu, você identificou que ainda falta mais. Ainda falta mais aqui e está tudo bem. Um dos passos importantes que eu considero, mesmo que você chegue, vai fazer alguma situação, vai tentar colocar em prática algo, sei lá, vamos pensar que você é uma pessoa que é uma pessoa muito temperamental, e você não consegue ali, você às vezes fica irritado com uma situação, e Deus já falou com você, o Espírito Santo já falou com você, já te tocou, você sabe que você precisa mudar. E aí vamos supor que chega uma situação, uma pessoa, geralmente uma pessoa ali no trabalho, né? É ali que a coisa pega, né? Vem uma pessoa e ela começa a né? E você perdeu ali mais uma vez, você saiu do seu controle, mas você não se sentiu bem, você sabe que precisa melhorar. Tá ótimo. Melhor do que você passar por essa situação e achar que tá certo. Tá ótimo. Já é um bom passo. Continua caminhando em melhorar e melhorar. Então, nos maus momentos também, nos tempos na qual virão e serão momentos de tristeza, momentos de dor, momentos de angústia, dá para crescer. Porque a gente vai colocar em prática aquilo que a gente aprendeu, a gente vai colocar em prática aquilo que a gente tem, a gente vai colocar em prática tudo aquilo que a gente já ouviu. Quando a gente vem para ouvir a palavra de Deus, mas quando a gente sai, ali é o momento da gente começar a falar sobre ela. E às vezes a gente já sai no momento de guerra mesmo, no momento da nossa vida que está tudo conturbado, e é o momento que você já tem que sair da igreja mesmo, já usando tudo que aprendeu já. Vai virando ali, já usando tudo. Então dá para usar, dá para aprender, dá para crescer. Tanto no momento bom. No momento bom é aquele momento que você está tudo calmo. Então busca aprender, treina algumas coisas.
aprende algumas coisas, busca algumas coisas. E no momento ruim, aplica essas coisas. Busca esse crescimento. Quero concluir tudo isso, meus irmãos, falando que quando você usa o seu tempo, pensando no que é eterno, servindo os outros e buscando crescer, você está, de fato, aproveitando bem o seu tempo. Se você, assim como o autor falou, olha, eu descobri qual que é a situação aqui, o que a gente tem que fazer. Vai acontecer tudo. Vai vir momento bom, vai vir momento ruim. Mas o importante é ser feliz, a gente sabe, feliz verdadeiramente, feliz em Jesus, a verdadeira felicidade, buscar a verdadeira felicidade e aproveitar o nosso tempo. Quando a gente faz isso, a gente está aproveitando o tempo da melhor maneira possível, estruturando o nosso tempo. Uma coisa que eu faço hoje, eu brinco com os meus colegas que eles me chamam de velho, mas não sou. Eu uso a agenda agora, eu anoto tudo na agenda. Tem que tirar lixo? A agenda me avisa, entendeu? Tem que, sei lá, tenho que escolher música, a agenda me avisa. Tenho que, a gente joga cartola, né? A gente brinca de cartola ali e tal. Tem que escalar o time do cartola, a agenda me avisa. Faz o seguinte, monta uma agenda. Coloca ali na tua agenda, no teu tempo, momentos para você relembrar, sabe? Lembretes. Lembrei agora, tem uma garrafa que uma vez a gente viu, acho que a gente até tem em casa, que você vai tomando água e aí tem um limite do lado, né? E aí ela vai te motivando, né? Então você tomou 500 ml, muito bem. Aí você tomou mais 500 ml, ela continua tomando. Aí você tomou 1 litro lá, 1,5 litro, olha que maravilha. Tomou 2 litros, parabéns. Sabe? Coloca lembretes no seu celular. Você, Jesus te ama. Jesus morreu por você. Jesus, o Espírito Santo vive em você. Sabe? Começa a usar as coisas que a gente tem. Sabe? Organize o seu tempo para pensar em coisas do alto, para buscar crescimento, para se aproximar de Deus e principalmente para servir as pessoas. Busca, por exemplo, na sua lista de contato, uma pessoa talvez que faz tempo que você não conversa com ela. Ou uma pessoa que, às vezes, no Stories, né? Ali rodando, vendo a vida da pessoa, né? Que agora fica fácil, né? A gente acompanha a vida de todo mundo, né? Às vezes no Story você vê uma pessoa lá, às vezes ela não está tão bem. Chama essa pessoa, começa a conversar com ela, sirva, sabe? Esteja pronto ali para servir. Eu já falei disso, mas cabe muito bem. Um colega meu, uma vez, no momento de faculdade, ele não estava muito bem na matéria. E aí eu senti, eu já tinha terminado tudo, e ainda tinha um período que quem não tinha alcançado a nota precisava frequentar ainda a faculdade, e quem já tinha não precisava mais. Eles colocavam uma nota alta, né, de corte. E aí, se você alcançasse essa nota alta, beleza, né? E aí ele não tinha conseguido. E aí eu senti compaixão. E aí eu falei, cara, eu venho. Eu não preciso. Ele falou, não, você não precisa, cara. Você vai curtir. Eu fazia estágio e ainda, então ficava o dia inteiro fora de casa. Eu falei, não, cara, eu venho. Eu vou vir aqui te ajudar. Eu não quero passar o próximo semestre sem você aqui do meu lado. Eu quero muito que você esteja no próximo semestre comigo. Então vamos, eu te ajudo. Do que precisar, eu estou aqui. Eu não estou te dizendo que eu sou a pessoa mais sábia desse assunto, mas tem algumas coisas que eu posso te ajudar. E aí foi. E ele conseguiu, passou, a gente foi para o próximo semestre juntos, né? Mas isso é um ato de servir. Doei o meu tempo. Doei ali, não me senti mal, sabe? Me senti, na verdade, até feliz, sabe? Bem, aprendi mais sobre o assunto, porque a gente fala, né, que a gente aprende também ensinando, né? Então aprendi mais ensinando ele ali em algumas situações e me senti bem. Então é isso, servir é isso. Não vai ser penoso. Vai parecer que vai te custar algo. Vai parecer que vai doer, mas não dói. Não custa nada. Vai ser bom, vai ser benéfico. Amém? Então quando
a gente coloca em prática isso, aí a gente está aproveitando bem. Aproveitando a vida da maneira como Jesus espera. Não como a gente acha que tem que aproveitar, né? Aproveitar a vida, não, vou curtir. Não, aproveitar bem a vida mesmo. É fazendo essas coisas e sendo guiado por Deus. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus, te agradecemos, Pai, por essa mensagem. Pai, te agradecemos, Deus, porque hoje percebemos, Pai, entendemos que devemos organizar o nosso tempo, Pai. Aproveitar bem o nosso tempo. Nós sabemos, Pai, que tempos bons virão, tempos ruins virão, mas nós também sabemos e aprendemos, Pai, que devemos organizar o nosso tempo para estar prontos para qualquer momento. Nós somos felizes, Pai, não porque algo material nos faz feliz, não. Mas nós somos felizes, Pai, porque sabemos que temos o Senhor, que podemos acessar o Senhor a qualquer momento, Pai. Que o Senhor nos ama, que o Senhor morreu por nós. Nós somos felizes porque estamos perto de Ti, Pai. E nós queremos aproveitar muito bem o nosso tempo. Ensina de fato, Deus, a contar os nossos dias aqui na terra, Pai. Para que de fato, dia após dia, nós buscamos as coisas do alto. Nós possamos servir uns aos outros e que nós possamos crescer dia após dia, Pai. É o que nós te pedimos, Deus. Nos ajuda a remir o nosso tempo. É isso que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? As palmas ao Senhor, amém?